tirando dinheiro do Brasil. Ô pastor, mas cadê os parlamentares, os senadores? Eles não estão vendo o que o Brasil está se tornando, não? Já não tinha motivos o suficiente. Pô, como é o nome dele? O Collor, ele foi impeachmentado por causa de um carro. Como era o nome daquela bicha? Eu acho que foi a Brasília, né? Não, foi um outro. Foi um carro, o Collor foi impeachmentado. A Dilma por irresponsabilidade, crime de responsabilidade. E o Lula? Mas olha o que está acontecendo. Mas o sistema é assim, ó. O sistema tá usando o Lula, né? E eu falo do STF. Quem elegeu o Lula foi o STF. O cara tirou o Lula da cadeia porque assim, ó, o Lula não foi inocentado como alguém pensa. O Lula foi condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância e também pelo STF. Depois, o STF, quando se sentiu que o Bolsonaro era uma ameaça, foi lá e disse assim, olha, esse processo do Lula não tem, Curitiba não tem jurisdição para julgar. Não é que ele foi absolvido. Quando diz que não tinha jurisdição, eles tiraram o Lula da cadeia para ele concorrer. Então veja bem, o Lula foi condenado. Tem provas robustas da condenação dele. O problema é que o STF quis tirá-lo porque sentiu que o Bolsonaro era uma ameaça. Então, o que o sistema está fazendo? Se agarrando no Lula. Agora, quando houver uma quebra e começar a dar problema, o sistema se reorganiza, meu irmão. É o que fizeram com a Dilma. Quem é que caçou a Dilma? O próprio sistema. O próprio sistema. O caso do Collor foi uma Elba, né? Pois é, mas o sistema, ele é assim, enquanto ele está sendo beneficiado, ele segura o cara. Quando o sistema percebe que vai quebrar, eles derrubam o cara para colocar outro. O problema é que o Bolsonaro veio de fora do sistema e bateu de frente com o sistema. É igual ao sistema religioso. É a mesma figura do sistema. O problema é que quando ele quis trazer o sistema pro lado dele, ele não conseguiu mais se eleger. O problema do Bolsonaro é que ele deveria ter conquistado o Congresso para governar. E ele não fez isso. Ele foi bater de frente com o Congresso. Você sabe que hoje a maioria do Congresso, a Câmara dos Deputados, é conservadora. O problema é o Senado, que colocou aquele Pacheco. O Pacheco está na mão do sistema, por quê? O Pacheco visa o STF, o Pacheco visa um cargo de ministro, o Pacheco visa ser governador de Minas Gerais. Então quem entende um pouquinho de política sabe o que está acontecendo, o sistema dominando. O que aconteceu na Itália? Foi a mesma coisa, o sistema se revoltou contra toda aquela cassação que houve dos corruptos e depois colocou a turma que caçou os corruptos na cadeia. O que está acontecendo hoje no Brasil? É a mesma coisa. Então, quem governa o Brasil é um sistema viciado, corrupto. E essa corrupção se retroalimenta do pobre, porque a mentalidade do pobre é pequena. Você vai perguntar de política, o cara não sabe o que é um partido, não sabe o que é uma legenda, não sabe o que o partido defende, o estatuto do partido defende. Sabe o que os ministros nunca leu, fazem, né? Não sabe o que o ministro faz. Hoje todo mundo está aplaudindo o Alexandre de Moraes. Amanhã, se o sistema der a volta, os caras que hoje aplaudem o Alexandre de Moraes vão querer a cabeça dele e vai ser tarde. Entendeu? Mas na verdade hoje quem tá mandando mesmo no Brasil é o próprio Alexandre de Moraes, né? Mas por trás dele estão os outros ministros, meu amigo. Ele tem respaldo para fazer o que ele está fazendo. É porque os outros ministros acabam defendendo. Rapaz, é cada prisão absurda que não dá nem pra gente ficar discutindo aqui. A prisão do Daniel Silveira. Ali fala em flagrante. O que quer dizer? Você pegar o cara na cena. Rapaz, ele pegou a gravação e disse que aquilo ali foi um flagrante. A gravação, como é que o cara não tava lá? Isso não é flagrante. Entendeu? Então, o Brasil virou uma zorra. E aquela fala que o Brasil iria virar uma Venezuela, não se engane aí com esse crescimento fantasioso, maquiado que está. O povo já está sentindo no bolso a realidade do que está acontecendo com o Brasil. Mas no Brasil eleições não se ganha, né? Se toma. Se toma. O ministro Barroso disse. E depois, não, foi fora de contexto. Eu sei lá se essas urnas são reais ou não, o que tem dentro delas ou não. Ninguém sabe. Mas não pode nem, na verdade,
colocar dúvidas sobre a lisura Pois das é, urnas. porque nós não temos mais liberdade. A tese, principalmente do Dino, que é um suposto ministro do STF, é que a liberdade, ela não é total, que a liberdade tem limite. Diferente dos Estados Unidos, que a liberdade não tem limite. Rapaz, a Constituição diz que a fala de um deputado, de um senador, é inviolável, ou seja, ela não pode ser violada. O cara tem liberdade para opinar a respeito do que ele quer. Mas não contra o senhor que exerce a função total do Supremo Tribunal. Pois é. Agora, existem leis para coibir se o cara atinge a moral de alguém. Injúria, calúnia... Esqueci a outra, mas é injúria, calúnia e alguma coisa. Difamação. Injúria, calúnia e difamação. Isso tem lei. Se você se sentiu ofendido, você procura a justiça. Olha o que está acontecendo. Os caras querem colocar regras na internet para proibir a gente pensar, para proibir a gente escrever o que a gente pensa. Expressar o que pensa, né? Mas e o Lula? O Lula, o que tá aí agora, é o Lula mesmo ou é o sósia? É o Lula. Tem... Pelo amor de Deus. Os caras ficam inventando que o Lula tem 7 sósias. Cara, para com isso. Besta só tem um. Só tem um, cara. Não, tem gente que tá dizendo que Jair é o sósia dele. Não Outros estavam dizendo que tava... A Papo viaja demais, né? Que esse problema que ele teve agora, um acidente que ele teve, o pessoal tava fazendo transplante de cabeça. Não. Aí disse, rapaz, viu o Lula andando assim, que tava legalzinho. Mas o pessoal tá falando, tá vendo? O cara tá bonzinho. Mas aquele vídeo que apareceu ali é fake news, sabe por quê? Aquele vídeo, quem prestou atenção, eu acompanhei ele quando ele foi colocar prótese de quadril. Porque eu tenho o mesmo problema e vou ter que colocar a prótese de quadril. Aquela cena do Lula ali foi quando ele colocou a prótese de quadril e depois de alguns dias ele foi lá fazer o retorno e aí ele saiu andando com o médico. Agora sim, ele tem marcas na cabeça, que tem furos ali que foram feitas essas cirurgia? Posso chamar de cirurgia, né? Mas ó, vou falar um negócio pra você aqui. O Lula é um sobrevivente, porque esse último acidente que deu, a situação era pra ser muito precária. O camarada já tá de pé e tudo. Então, ele tem uma saúde muito boa, né? Apesar de ser um bêbado, bebe pinga à torta direita, só vive bêbado. Ele é um cara que sobrevive. Jesus tem uma obra... Deixa eu mandar Jesus tem uma obra muito grande na vida do Lula. Viu? E eu não desejo a morte dele. Você sabia que quando eu via muita gente lá fazendo aquelas figurinhas desejando a morte dele, eu não desejo a morte do Lula. Eu queria que ele conhecesse Jesus. Eu queria que ele fosse salvo. Porque se ele conhecesse Jesus e agisse com justiça, esse país seria diferente.